Primeiramente, é motivo de muita alegria estar aqui para vos falar acerca de assuntos difíceis de compreender acerca da soberania de Deus. E em muitos casos que se escuta é quando o homem diz que Deus está à porta do coração, batendo, querendo entrar, e assim vem os apelos insistentes para aceitar ou rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Assim nos diz o texto que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, graças te dou, Deus, pela tua infinita graça, Senhor. E suplico, Deus, move as águas, Senhor. Toca no coração de teus servos e servas, para que eles possam compreender e entender, Senhor, aquilo que o teu Espírito Santo tem a dizer neste dia, Senhor. Para que eles possam compreender e entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor faz com barro o que o Senhor quer. O Senhor pode, com o barro, fazer um vaso para a honra, como também, com o barro, fazer um vaso para a desonra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim que eu te oro e te agradeço, desde já. Amém. Graças a Deus, Pai. Santos preciosos, assim está escrito. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vejam bem. Aqui está referindo-se a uma porta. Se fosse para ser o coração, Jesus simplesmente lhe iria dizer: eis que estou ao coração e bato, e não eis a porta. Aqui ele está referindo-se ao anjo da igreja, de Laodiceia, que não estava abrindo a porta para o Senhor. E assim, por meio de seus egoísmos, por meio de suas incompreensões, por meio de suas doutrinas vãs e filosóficas, ele estava aqui querendo entrar na igreja para salvar o povo, e o anjo da igreja não estava deixando. Porque se fosse assim, abrir a porta do coração, estaria escrito coração, como você vê em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, quando tem uma passagem muito interessante, em Atos 16, a partir do versículo 14, falando a respeito de uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que ela era vendedora de púrpura, temente a Deus. E assim está escrito o texto. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Fica aqui bem claro que é Deus quem abre o coração, para que assim nós possamos entender e compreender o que os seus servos têm a dizer por meio de sua palavra. Porque verdadeiramente a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. E por esta razão, existem muitos apelos insistentes nos púlpitos das igrejas, pedindo para que o homem aceite ou rejeite o Senhor Jesus Cristo.
Como também você vai lá para Jeremias capítulo de número 10, versículo 23, que nos diz a gloriosa palavra do Senhor, por meio do seu servo, o profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, que diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Logo, se não sou eu que determino o meu caminho, quem é então? Se não sou eu quem dirijo os meus passos, quem é então? Logo, todas as coisas são feitas por Deus. Como também está escrito no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos relata, livro de Filipenses, vejamos aqui qual o capítulo e o versículo, para que possamos compreender e entender aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer neste momento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Logo, segue-se que não é o homem que faz o seu próprio querer em aceitar o regime do Senhor Jesus Cristo. Como ele próprio também tem nos ensinado. Em João 16, louvado seja o nome do Senhor, João 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Algo muito interessante que as pessoas esquecem é a respeito do ato soberano de Deus. Na época dos apóstolos, quando Jesus Cristo pregava, e as palavras do Senhor Jesus Cristo eram palavras duras, não eram palavras persuasivas, que o homem tinha de fazer ou deixar de fazer, e que ele poderia aceitá-lo ou rejeitá-lo. Então, tem uma parte nas Escrituras, em João, capítulo de número 6, a partir do versículo 63, e Jesus Cristo, pregando a sua palavra, ele chega falando acerca de si, dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir do versículo 66, você vai ver algo extraordinário acontecendo, onde tem como título: muitos discípulos se retiraram. À vista disto, ou seja, à vista desse discurso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirá-los? Respondeu-lhe Simão Pedro, eleito de Deus: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E nesse meio termo aí, no versículo 70, o Senhor Jesus Cristo afirma que no meio deles teria alguém que iria o trair. Como está escrito, replicou Jesus, não vos escolhi eu, em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Então, quem era o diabo deles? Só o diabo poderia trair o Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Judas Iscariote. Se você seguir também em João capítulo de número 10, existe outro termo aqui também que os pastores, na sua totalidade, eu creio, que lê as Escrituras, não sei como é isso, são servos de Deus, como eles dizem, mas eles não entendem e compreendem aquilo que está escrito. Porque está bem simples, porque a Escritura por si mesma ela se explica. Não é necessário vamos fazer muito rodeio, fazer teologia, para descobrir aquilo que Deus tem a dizer para os seus servos. A teologia, na verdade, hoje serve simplesmente para que o homem aprenda a falar. Falar uma linguagem bonita, com o intuito de quê? De trazer o homem para o reino de Deus, não. Com o intuito de trazer o homem para o convívio da igreja, para tirar dele seus dízimos e ofertas. Porque, na verdade, eles não estão interessados em que o homem seja salvo ou não. Porque, na medida que o homem deixa de dar os dízimos, ele fica praticamente discriminado pela igreja. Enquanto ele está dando dízimo, a igreja está o visitando, está o ajudando, no modo espiritual. Mas depois que ele deixa de dar o dízimo, então a igreja o esquece. A igreja o abandona, não procura saber como é que ele está ou não. E por esta razão, existem as escrituras distorcidas pelo homem para os seus fins financeiros, com o intuito de ver suas casas cheias, pensando que Deus é comprado, mas o amor de Deus não é comprado, o amor de Deus é adquirido e com muito esforço e muita luta. E necessário é o homem abnegar tudo aquilo que ele gosta para servir ao Senhor Jesus Cristo. E assim está escrito em João 10, a partir do versículo 1 até o 16, que assim nos diz a palavra de Deus, não precisa nem eu explicar no menor detalhe, mas eu creio que o Espírito Santo irá vos fazer entender e compreender essa mensagem. Assim está escrito, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, como não é diferente dos dias de hoje. Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, trazendo para a nossa realidade hoje, quando ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, aqueles que chegaram antes do Senhor Jesus Cristo na vida daquela criatura, são ladrões e salteadores porque estão enganando. Eles vieram antes, eles se precipitaram. Eles não foram depois do Senhor Jesus Cristo. Eles foram antes do Senhor Jesus Cristo, enganando as pessoas. E as pessoas chegaram a esse ponto. Por esta razão, você vê muitas igrejas cheias e vê irmãos divergenciando de irmãos. Passam uns pelos outros, nem se conhecem. Onde nós somos um único povo, um povo eleito, um povo predestinado, um povo que o Senhor Jesus Cristo comprou com sangue carmesim.
sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi o homem que nos comprou, foi o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos sermos obedientes ao Senhor Jesus Cristo em todo o nosso modo de viver. E ele prossegue: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando aqui acerca do bom pastor. O homem se julga pastor, mas ele é um ladrão e um salteador, porque ele está roubando as ovelhas do Senhor. Porque se você vê lá no versículo 11, diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esses pastores na atualidade, será que eles dão a vida por vocês? Será que verdadeiramente ele está pronto para dar sua própria vida para salvar vocês? E no versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza bem no que diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Não existe nada pior do que você chamar Satanás de lobo, porque verdadeiramente ele é lobo. Ele é um lobo devorador. Mas por as ovelhas ser do Senhor Jesus Cristo, então ele não pode tocar nas ovelhas, mas ele desperta as ovelhas. Ele joga seus dardos inflamados. E as ovelhas se distanciam do Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai buscar as suas ovelhas aonde quer que ela esteja. E ele está dizendo aqui que o mercenário que não é pastor, seja aquele que se diz pastor, mas não tem cuidado das ovelhas, vê vir o lobo sobre as ovelhas, vê o lobo arrebatando as ovelhas e não procura ir atrás das ovelhas para buscá-las, para trazer de volta para o aprisco. Como é que ele vai buscar se ele não é pastor? Ele é apenas mercenário. E no versículo 3 diz: o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Logo, é o Senhor Jesus Cristo que nos vai levar ao caminho certo. E não é o homem. O homem hoje está dentro das igrejas fazendo comércio com a palavra de Deus. Como está escrito lá em Pedro, acompanhe, por favor. Carta do apóstolo Pedro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2. Fala a respeito dos falsos mestres e seu caráter, obra e justo castigo. Assim está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, ou seja, com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduziu assim as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína. Completa, tendo-as posto como um exemplo, a quantos venham a viver impiamente.
e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Me perdoe. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, e amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E no versículo 20 até o 22, você vai ver o que acontecerá com pessoas que seguem tais pastores, que estão pregando o evangelho com fins financeiros, e não por amor ao reino do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixam enredar-se de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Meus amados, viver do Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo diz, não é que você vai viver do Evangelho financeiramente, mas você vai viver do Evangelho espiritualmente, fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade da carne. Fazer a vontade de Deus é você estar submisso ao Senhor, fazendo o que o Senhor quer, não o que você quer. A palavra de Deus, ela pode nos dar esse direito, mas nós não podemos viver desse direito. Por exemplo, se você vem em 1 Coríntios, capítulo 9, assim está escrito: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos,
e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Eu, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está se preocupando? Deus não está aqui se preocupando com bois, mas ele está falando de homens. Então, o apóstolo Paulo aqui, porventura, falo isto como homem. Ele está falando como homem, ele está falando segundo a carne, e não segundo o Espírito Santo. Ou, seguramente por nós, que ele diz, certo que é por nós que está escrito. Pois, o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, o dízimo e as ofertas hoje é o maior obstáculo no meio do Evangelho. E as pessoas abrem qualquer ponto de pregação e já querem ser pastor e começam ali a atrair as pessoas e começam dali a tirar os seus frutos, que é o dízimo e as ofertas. E aí quer viver falando da vida de A, da vida de B, mas não querem trabalhar para assim usar o Evangelho como pretexto para ganhar dinheiro fácil. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não me escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim me pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo está dizendo aqui que o maior galardão para ele é pregar o Evangelho de graça. Ele não está falando aqui de graça, favor imerecido. Ele está falando aqui de graça mesmo, financeiramente. E para ele é um prazer pregar o Evangelho de graça. Se você partir lá para Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele fala que nós, nos dias atuais, não precisamos, como sacerdotes, vivermos do altar. Nós temos que viver do suor do nosso próprio rosto, devemos trabalhar. Eu, pela graça de Deus, trabalho à noite e dentro das possibilidades eu ministro a palavra do Senhor Jesus Cristo em uma congregação pequena na minha folga, quando verdadeiramente eu estou disposto, porque a noite ela traz uma fadiga muito grande e é necessário descansar. Mas sempre que necessário, estou atendendo a necessidade dos irmãos através da ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho genuíno da graça de Deus, que foi pregado aos antigos. Porque de Gênesis a Apocalipse você vê a soberania de Deus escrita. Você não vê o livre-arbítrio do homem. Você vê a soberania de Deus. Deus escolhendo e Deus rejeitando. Porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer com nós.
Nós não somos merecedores de nada. E o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, tem nos escolhido e tem nos elegido nele, desde antes da fundação do mundo. Assim está escrito em Hebreus capítulo 13. Do versículo 7 ao 10. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça, ou seja, com o favor de Deus, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no altar. Vocês entenderam? Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui nos dizendo que hoje nós possuímos um altar, do qual aquele que ministra no altar, aquele que prega o Evangelho, não tem direito de comer, de usar os dízimos e as ofertas. Não, mas você pode até estar falando que muitos dos pastores, eu não digo nem muitos, eu digo todos os pastores, eles usam muito esse texto, é de Malaquias 3:10, a respeito dos dízimos e das ofertas. Então, isso é um meio de colocar temor nas pessoas. Então, as pessoas ficam com medo e, às vezes, dá até o que não tem a igreja. Mas, na verdade, se você vê o contexto de Malaquias 3:10, você vai ver que Deus aqui está falando dos sacerdotes. Trazendo para o dia de hoje, está falando dos pastores, não está falando de membros, não está falando de conservos, está falando de servos, aquele que serve ao altar, aquele que ministra a palavra de Deus. Prestai-vos, pois, atenção a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Malaquias. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E dizes é que ele se agrada. Por onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Isso aqui ele está falando aqui também, mas se você entender bem, essa escritura aqui serve para os dias atuais, em que Jesus vai vir. Quem vai resistir à vinda do Senhor? Porque ele assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Hoje os levitas, por exemplo, que representam os filhos de Levi, que são os cantores evangélicos, ele não vai cantar em uma igrejinha de 10, 15 membros, porque ele não quer cantar de graça. Eles não vão louvar de graça. Qualquer estadia de um cantor evangélico hoje, desses mais nobres, né, é aproximadamente 25 mil reais a apresentação de um homem desse. Então, sexo que não é de Deus. Um homem desse não pode abrir a boca e dizer que é de Deus, porque ele está fazendo comércio com a palavra de Deus. E não se apresenta em nenhuma igreja pequena, só quer ir para igrejas grandes ou para grandes eventos. Não vou falar nomes, é por questão de ética, mas se você vê, é a realidade que muitos cristãos sabem. Se tiver ali um irmãozinho simples pregando a palavra do Senhor, ninguém vai ouvir. Mas quando diz o cantor tal, a cantora tal, está em tal lugar, assim, 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 ele deixa seus afazeres e vai ao encontro desse cantor. Simplesmente para o idolatrar, onde nós devemos somente adorar a Deus e a mais ninguém. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém
será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, aqueles que defraudam o salário do trabalhador e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele está referindo-se aqui aos sacerdotes. Porque se você lê o livro de Salomão, se você vê os procedimentos dos profetas e do rei Davi, então, os dízimos e as ofertas, que naquela época eram de cereais, eram colocados nos depósitos na casa do tesouro, que ficava no templo de Salomão. E ali era dividido entre si à medida que cada um tinha necessidade. Então, ninguém da nação de Israel padecia fome, padecia necessidade, porque todos tinham em comum. Por essa razão, se você ver lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos praticando a mesma coisa. Só que nos dias atuais, ninguém está praticando tais coisas. Então, segue-se que tudo quanto está escrito é ligado ao reino de Deus e à sua plenitude. Que Deus continue vos abençoando e que abra a vossa mente para que possas compreender e entender aquilo que o Espírito Santo tem vos dito nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Pai.